Ninguém está com dúvida, né, de parte de infraestrutura. Já podemos começar as perguntas? Já vou começar. Você colocou no ambiente lá para estudar. Deixa eu levar o microfone para chamar. Boa tarde. Nós estamos montando um ambiente para o cigarro para a gente verificar quais são as mudanças que nós vamos fazer. Eu sou da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e nós temos alguns problemas para montar um ambiente. Então a gente queria saber qual é o canal que a gente pode ter com a infraestrutura. É a nossa infraestrutura que está tendo problema com isso. Por e-mail, tem um telefone que a gente possa ligar e possa tirar essas dúvidas mais pontuais. Então, recentemente o que a gente está fazendo é através do Skype. Vocês criam um grupo no Skype com as pessoas chaves, como você pega o cara do banco de dados, pega o cara que cuida da parte de redes, pega um analista de sistemas e me inclui nesse grupo. Então é de Edmilson, que também trabalha comigo. E aí a gente junto vai vendo os problemas e vai resolvendo juntos. Se for parte desse ambiente, né? Se for mais a parte de sistemas, aí tem que ver com o Michel, o Johnny, né? Tem quem atua mais no Skype. Pode passar o Skype para a gente? Você mesmo? Qual é o seu nome? Meu nome é Henrique André. O meu Skype é Henrique.André. É qualquer coisa, né, assim, não precisa decorar agora não, é só mandar um e-mail para a cooperação solicitando e a gente dá uma resposta. Assim, ainda tem outras dúvidas, eu adiantei com o Jackson. Assim, outras dúvidas que foram levantadas é sobre a quantidade de RAM que vocês precisam no servidor. A gente poderia montar um ambiente de 8 GB, tá? Ou tem alguma limitação, tem que ser 16 GB para começar a fazer o deploy da aplicação. Então, os valores são todos sugestões. A gente sugere que vocês estão no mínimo isso, né? Aqui nessa tabela, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso daqui é o que a gente recomenda. Claro que se você tiver menos, vai rodar. Talvez não rode tão bem quanto se tivesse isso daqui. Mas é um valor que você pode ir tunando aos poucos. Você coloca 6 GB, aí de repente se comporta durante uma semana. Você vê que está dando muito PRMG, falta de memória do modo geral, você vai aumentando até ter o valor que você precisa. Você pode começar com um valor mais baixo e ir tunando isso na medida que vai surgindo a necessidade. Onde a gente pode reportar os problemas no ambiente de colaboração? Também a vocês no Skype? Que tipo de problema? Por exemplo, no assistência estudantil, por exemplo, quando a gente foi emitir o relatório, montar relatório do estudante especial, estava faltando coluna no banco. Nesse caso aí é com vocês, né, Michel? Tem os Skypes de cada sistema, né, associado. E atualmente o CIPAC tem 2 analistas técnicos para criar essas dúvidas e para resolver também. E SIGA-A e SIGA-RH tem um. Então é com essas pessoas que esse tipo de erro tem que ser tratado. Aí durante a consultoria a gente vê o que está faltando, se é erro no ambiente de vocês ou se é geral, né, para o ambiente da UFRN. Se for no de vocês, a gente corrige pontualmente. Se for geral, a gente tem que abrir tarefa para a correção ser replicada, né, para fazer mais inscrições. Meu nome é João, sou lá da UFESP. Em algumas situações eu já peguei o sistema. Em algumas situações eu já peguei o sistema praticamente parado, quando eu ia no Linux, aí todos os meus cores estavam com 0, só um estava 100%. Não sei se vocês já pegaram alguma situação desse tipo, o que pode gerar isso, se alguém já passou. Você está dizendo que você tem uma máquina com 8 cores, apenas um estava 100%. 100% e ficava todo o sistema lento. Não, desse tipo não. Já aconteceu comigo de todos ficarem 100%.
sem nenhuma causa aparente. A solução quando acontece é sempre matar e reiniciar o serviço. Mas isso específico que você falou, nunca vi não. Outra situação Até porque quem gerencia essa parte não é nem a aplicação, né? É o sistema operacional junto com o VMware, se você estiver usando. É ele quem define quantos processadores vão usar, a carga. Pode ser uma coisa de configuração do ambiente mesmo, assim, é virtual lá, é virtual. De repente pode ser alguma coisa de configuração do ambiente virtual, de atualização, na aplicação. Outra coisa que acontece bastante lá é nossa partição lá, a barra, né? No caso, não estaciona muito espaço, nós temos 10 GB ali. Quando a gente sobe o GBoss, ele tem bastante espaço, mas com o tempo ele volta, como se o GBoss fosse consumindo o espaço para a memória que ela é SHM, eu acho. Não sei se vocês estão parando. Vocês estão usando o GBoss 5 ou 4? 4.2, ele começa a consumir todo isso como se fosse puxando para a memória. Pode ser os logs do GBoss que tu... Não, quando você para o serviço do GBoss, aí volta a liberar o espaço. É como se fosse aquele... Mais espaço físico ou não? Físico, tudo isso. É como se fosse aquele SHM do Linux. Não sei se tem alguma configuração desse tipo, vocês aconselham fazer isso. Acontece constante isso aí. No GBoss 4 eu nunca vi não, isso daí. No 5 eu já vi. Tem uma configuração que você tem que fazer no 5 para ele não sair ocupando espaço. Mas no 4... No 4.2 ele... Eu tenho 5 GB livre no disco, aí depois de um tempo de uso do GBoss, isso acontece em todos os servidores que a gente tem. Ele toca o disco, aí quando a gente para o GBoss que inicia, ele libera novo espaço. Você está usando a mesma versão de operação do GBoss ou você baixou na internet e customizou? Não é a mesma, né? É a mesma, acho que é a mesma lá, que baixou lá. Ninguém reportou esse problema pra gente. E também nunca aconteceu com a gente, mas a gente pode ver esse problema junto aí. Pode adicionar nesse caso e a gente investiga. Já está liberada a versão para os 5.0 Tá. Sim, já está oficial. A gente está usando em produção, mas a gente não aconselhou as instituições usarem ainda. Porque está naquela fase de homologação, né? Mas está bem, né? Tá bem estável ele. Se quiserem usar, já pode. Já está no ambiente colaborativo. Sim. A gente já produziu um tutorial ensinando a configurar, já disponibilizou também para fazer download se quiser. E para algumas instituições que conversam comigo, eu sempre recomendo instalar o 5. Apesar do seu padrão recomendar o 5, mas eu sempre peço que instale o 5. Se quiser usar, está à disposição. Outra pergunta Rafael Fifas. Tem uma possibilidade de usar algum outro banco sem ser o Postgres? Usar algum outro banco? Sem ser o Postgres. Usar SQL Server? Tem. Só talvez tenha alguma dificuldade em corrigir algumas consultas que está específica para o Postgres. Tem muita coisa em HTML, mas também tem muita coisa em SQL mesmo. Aí, no caso, tem que ver o que é que vai acontecer. Eu nunca testei. Vou rodar em outro banco. Pode ser que a Polícia Federal tentou. Tentou, mas desistiu. A gente, na arquitetura, tem umas classes SQL dialético que pode usar para injetar coisas específicas do banco, né? Do SQL Server, Oracle. Então tu usa essa classe para colocar as coisas que são específicas do banco. Mas tentaram, mas desistiram depois por causa da dificuldade. O sistema é grande, né? Tem que sair alterando tudo que é consulta. Né? O que a gente tinha visto é com o Hibernate. O Hibernate é flexível, né? Isso, com o Hibernate é flexível para mudar o banco, mas como a gente falou, tem consultas SQL pura, né? Então tem que alterar. Tem
tem alguns fluxos lá que ele cria com, eu acho que ele cria na época, a gente foi até ver, né? Porque tipo assim, quando usa o critério do Hibernate, e a mesma forma como ele foi mapeado, ele sai puxando vários, né? Ele dá uma tabela de center, ele puxa um município. Um exemplo. Está puxando vários campos. Aí lá tem alguns fluxos que são mais pesados, eles fazem uma projeção. Vão fazer uma consulta do SQL Code. Talvez eu acho que aí é da. Então, a dificuldade é justamente desse ponto, quando tem consulta em SQL sem usar o Hibernate, né, o critério HQL, então tem que alterar esse assunto. Boa tarde. Nós estamos preparando lá um ambiente de SPAC e já temos tido algumas conversas, não sei se é com vocês dois, para fazer aquela integração com o CIAF online, né? Para ele ficar baixando todo dia e tal. E eu tenho uma certa dificuldade, porque essa documentação que está acho que no Wiki está um pouco desatualizada, não sei se mudou alguma coisa. Eu tentei fazer a importação online, também está dando erro, né? Inclusive já criei lá uma tarefa lá no Project, tudo. E eu queria saber se tem alguma atualização sobre isso, porque assim, a gente está usando na versão 4.9.7 lá. Não sei se mudou. Eu cheguei a comparar algumas classes lá do pacote lá de integração com o CIAF lá do Drunk de vocês, Drunk 2, mas a princípio não tem nenhuma diferença, então não sei o que está faltando uma configuração. Eu descobri aquela questão do módulo, né, para fazer importação online, aí instalei lá o módulo para fazer acessar, né, o console do Cercle e tal. Fez, mas aí eu estou tendo essa dificuldade. Não sei se tem algum lugar, como é que faz para resolver, se é só mesmo assim criando tarefa e Skype, ou se seria melhor um de vocês irem lá fazer a configuração com a gente. Qual é a recomendação de vocês? O módulo que tu fala é o emulador, né? Parece alguma coisa. Tá. Esse módulo e a integração é online mesmo ou por arquivo você está falando? Não, eu quero aquela que... Sim, é online. Então esse módulo aí não foi desenvolvido pela UFRN, foi Galileu da PRF que fez, e a UFRN viu que era interessante para a gente e incorporou no código. Então pode ter algumas coisas lá que não foi testado ainda pela UFRN. Está correndo erro. O melhor para resolver é tu entrar em contato comigo ou com o Johnny, que é o outro consultor técnico, e a gente verificar, pode ser até via TeamView, quando a gente não consegue ter um acesso remoto, né? A gente usa o TeamView mesmo para ver se as configurações estão ok. Então procura a gente no Skype que a gente tenta resolver esse problema com vocês. A princípio a documentação está um pouco desatualizada mesmo, que como eu falei, foi desenvolvido pela PRF, então a gente não está mantendo, né, essa documentação. Visto que não tem atualização de código também. Vocês hoje usam duas instâncias de Friboi na mesma máquina, não é isso? Existe algum tipo para isso? Porque hoje a gente tem lá duas máquinas para cada sistema virtual, são duas máquinas mesmo, não duas instâncias em uma máquina. Existe algum que vocês usam na mesma máquina duas instâncias? Ou simplesmente foi adotado? Isso aí. E outra dúvida é a mudança, quando se a gente quiser mudar para o Friboi 5, existe alguma característica técnica que justifique isso, ou só quando atualizar o sistema que vale a pena fazer essa mudança, ou vale a pena ter esse esforço agora? Perguntou se tinha algum motivo para usar duas instâncias ou apenas uma, né? Não, foi apenas uma convenção nossa. Realmente mantém duas instâncias por máquina. Não tem nenhuma justificativa.
Então, se um Gboard 5, eu acredito que vale a pena, porque você vai ganhar duas coisas: desempenho, e o Gboard 4 em relação ao 5 tem muita falha de segurança. Então, é sempre bom tentar manter a versão mais nova. Só uma coisa que é bom chamar a atenção. Vocês forem montar um ambiente para vocês, sempre tente isolar o Gboard da internet. Não deixe ele exposto para ter acesso direto. Coloque um balanceador, um proxy, um file bloqueando liberando sua porta 8080, mas nunca deixe ele todo exposto para a internet. Porque tem a porta RMI que fica aberta, tem várias outras portas que ficam abertas, então é bom você deixar ele o mais isolado possível. Se você deixar ele aberto para a internet, você tem uma grande chance de ser hackeado. É uma configuração padrão dele, mal configurado. Você disse que o tutorial está falando, o tutorial dessa instalação do sistema liberado? Tá aqui, ó. Esse tutorial aqui, inclusive. Tá no link? Tá no link. Vou mostrar o caminho. Aqui, ó, barra de operações, tutoriais, tem montagem do ambiente novo, montagem do ambiente de produção novo. Uma dúvida aqui, hoje eu tenho problema com o QoS, tá? Aí eu vejo, é contigo ou é com o Michel? Se eu precisar dele, é comigo, não, Michel? Bom, depois eu falo contigo por Skype, porque nós tínhamos o QoS rodando na máquina Windows, aí misteriosamente do dia pra noite ele parou de funcionar e nunca mais quis voltar a funcionar. Ele instalou uma máquina Windows, aí ele roda na máquina Windows hoje, mas ele não consegue mais voltar. Tá lindo isso aí tudo. A gente também teve esse problema. A gente rodava no Linux, aí parou, aí tem que criar uma máquina Windows e está usando uma máquina Windows. Tá usando a máquina Windows? Então já respondeu. E ele é bem chatinho, né? Até no Windows, às vezes ele para de funcionar, você tem que reiniciar a máquina e volta a funcionar. É bem chato. Como é que vocês estão investigando questão de performance, desempenho dos sistemas, implantaram algum profile? A gente teve uma visita técnica de Edmilson em dezembro do ano passado. Foi aí que a gente tinha um problema semelhante ao amigo. A gente tinha um load de o sistema usava só 100% de processador e ficava lento. A gente nunca chegou a entender de fato qual era o problema. Usamos balanceamento de carga agora, o que melhorou a disponibilidade do sistema, mas não questões de desempenho. A gente chegou a usar uma ferramenta que é New Relic para avaliar, fazer profile da aplicação. Detectamos algumas coisas, mas como eram algumas consultas do CIPAC, nós também não investimos muito. A gente usa os ABICs, que é uma coisa de Wilson, que monitora processamento, memória, espaço de armazenamento. Esses indicadores sempre estão estáveis, mesmo quando o sistema fica lento. Para saber se vocês têm outras iniciativas nessa área e como é que vocês estão trabalhando com isso. Tem cerca de um ano que a gente criou um grupo de tarefa só para trabalhar no desempenho dos sistemas. Quem lidera esse grupo é o professor Gilberto, professor da UFRN, e aí ele, à medida que vai precisando, ele vai selecionando pessoas de cada equipe que vai trabalhando em tarefas específicas. E fora isso, tem um ex-analista nosso, Davi, que é o nosso antigo arquiteto. A gente está trabalhando na Petrobras hoje em dia, então a gente convidou ele para ser uma espécie de pesquisador aqui na UFRN, mas ele voltou a trabalhar nos projetos da gente.
Então, ele está fazendo uma série de melhorias na arquitetura e acho que em breve, no máximo daqui a 5 meses, já vai estar pronto para a gente usar em produção e liberado para vocês também. Assim, ele está mudando muita coisa na arquitetura. Porque durante muitos anos ele foi nosso arquiteto, então ele conhece muito dos problemas que a gente tem. E ele é muito inteligente, muito tecnicamente ele é excelente. Eu tenho certeza que o trabalho dele vai ser uma coisa sensacional. Mas vocês monitoram esses indicadores de desempenho assim também? Minha percepção é que algumas páginas estão lentas, mas eu não tenho um comparativo para saber se é um problema interno, de configuração, de banco, de aplicação, de servidor, ou se é um problema inerente ao sistema. Então, se vocês têm alguns indicadores que nos ajudem a fazer essa comparação. Não, o que a gente faz é o seguinte também. A gente roda o PageVeg e fica monitorando as consultas mais lentas do sistema. Então, uma vez por semana, a gente pega essas consultas do CIPAC, e manda para o coordenador do CIPAC. Então, eles são responsáveis por melhorar essas consultas. E aí, acho que a gente precisa estar falando, né? Das consultas lentas, se tem alguém cuidando delas. Isso também, assim, mas vocês identificaram que o ponto principal é consulta? Não. Quase sempre o problema é banco. Quase sempre. Nem sempre, mas quase sempre. Dependendo do tipo do problema, né? Se você tiver algum problema crítico, talvez seja bom você reportar pra gente, que aí a gente investiga também isso aí, o que está acontecendo. Tá, mas vocês usaram alguma ferramenta de profile? Vocês indicam alguma? Não, eu não sei se esse pessoal que está trabalhando com desempenho está usando, eu acredito que sim, mas a resposta exata eu não sei dizer. Mário usou um para verificar as conexões que o sistema estava abrindo. Quem tem um problema de conexão também no sistema que ele está tentando resolver, acho que foi o G-Profile, se não me engano. Não estou lembrando agora, mas ele usou uma ferramenta dessa para verificar as conexões que o sistema estava abrindo e não fechando durante a execução. Não, o nome não lembro. A gente usou um também de monitoramento, mas acho que é separo, né? Ele forneceu para a gente por um tempo, né, de graça, mas foi só para avaliar a ferramenta. Aí também está levando tempo agora. É bem parruda, conseguindo monitorar sem gerar um overhead grande no sistema e tal, mas é pago. Teria que comprar a licença para poder usar. Quais sistemas hoje estão rodando no ambiente Windows e por que estão rodando? Windows? Isso. Windows, eu acho. Tem um servidor Windows que eu acho que roda a biblioteca para identificação de digital. Né? Isso eu sei que tem, porque a biblioteca lá só funciona no Windows, então tem um servidor específico para isso. Tem outro caso? Hoje em dia é só isso. Eu acho que O sistema tem uns aplicativos desktop auxiliares, tipo o RU tem 3, 4, se eu não me engano. Tem o que controla a entrada, o que entrega os cartões, que fica mostrando a foto de quem está entrando. Então todos esses aplicativos auxiliares rodam em máquinas Windows. O CIPAC, SIGA-A, todos eles rodam no ambiente Linux. Isso. Se vocês têm algum cronograma de releases, as novas funcionalidades que vão entrar, alguma periodicidade para isso? É bem definido não, mas de 15 em 15 dias está sendo gerada uma build e a release é no máximo 2 dias depois da build ser fechada. Vocês têm quais são as funcionalidades, as correções que você vai ter na release que a gente possa acompanhar? Tem documentado no nosso wiki todas as funcionalidades que foram lançadas naquela release. Como é que você consegue ver antes, por exemplo, a gente vai estar tudo feito, vocês estão lançando a versão oficial daqui na próxima release. Eu posso ter solução de suporte para ela
esperar a sua solução oficial. Entendi. Antes tu não consegue ver não, só se solicitar pra gente. A gente vê internamente e te repassa. Obrigado. Tem uma opção no eProst que a gente vê internamente. Para vocês externos não estava disponibilizada ainda, né? Mas a gente falou que a Clarissa ia pedir para liberar para vocês. Aí, no caso, se ela liberar, vocês vão poder acompanhar, né? Cada build a gente vai montando em cima das tarefas nela. Então, isso é só para controle interno nosso. Mas eu escutei Clarissa falando que queria liberar também para vocês terem acesso. Acho que em breve tá saindo. Alguma coisa? Fica só o contato de vocês. Aí você pode projetar aí pra gente. Cada sistema vai ter esse contato genérico aqui, aí segue esse padrão, Sinfo, underline coop, underline é o sistema, né? Se for SIG-RH ou SIG-CIPAC, underline 2 que é o meu e 1 fica o Johnny, e os outros sistemas também tem a mesma lógica, né? 1 no final, 2 também, aí cada um desses fica um consultor. O meu é o pessoal mesmo, tradicional. Desses contatos aqui vocês também podem fazer questionamentos de negócio, que às vezes o pessoal de requisitos também fica conectado nele. Aí quem tiver dúvida negocial também pode usar ele para tirar essas dúvidas. Vocês têm mais alguma dúvida? Vamos lá no final. Boa tarde. Eu gostaria de saber se tem algum empecilho ou usar um sistema CIPAC, SIG-RH e o SIG-Admin junto no mesmo sistema, no mesmo divórcio, são instâncias diferentes. A gente não recomenda. Recomenda que você tenha separado cada um. Porque, por exemplo, o SIG-A em época de matrícula, certo? Quando você tem o maior rojão de usuários online durante a matrícula no SIG-A. Se você tiver um acesso muito grande no início, aquela instância ela vai ficar lenta e vai acabar afetando o CIPAC e o SIG-RH que não tem nada a ver com a matrícula. Entendeu? Então, o melhor que você faz é deixar separado. Questão de atualização também, se tu for atualizar só um sistema, tu vai ter que parar o JBoss, né, e vai parar os outros dois também. Então foi uma das iniciativas que a gente teve para separar as instâncias. A respeito da versão do
Java que roda naquela máquina. Tem que ser o 6, obrigatoriamente, porque a versão 7 os nossos times já tem problema, que houve alteração de implementação da biblioteca que a gente usa, o Quartz, eu acho, e no 7 não roda os times, então tem que obrigatoriamente ser a versão 6. Se for para ambiente de homologação, de teste, você pode fazer tudo junto. Mas produção não, produção é separado. Quais são as possíveis causas de mensagem de sessão speedrun? Quando a gente fez a mudança para usar aparelhamento de carga, a gente teve que orientar os usuários a limpar os bugs. E aí não houve mais esse problema. Mas depois, foi feito em dezembro. Agora, em abril, apareceram algumas ocorrências intermitentes disso. Eles não conseguiram identificar a causa. Quais seriam as possíveis? Normalmente é isso mesmo que acontece. Por alguma razão, o PUC fica com o nome de uma instância, mas você está acessando outra. Aí acaba acontecendo isso. A razão, a gente investigou muito esse problema, a gente nunca chegou a uma conclusão por que isso acontece. É um negócio meio misterioso. Mas aí a gente, para resolver esse problema, a gente criou, foi até Johnny que criou uma solução que remove o PUC do usuário. Então, a gente vai para o projeto 503 Analyzer. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente repassa a solução. Quer dizer, eu acho que dá para repassar, tem a ver com Clarice, mas eu acho que ela libera. É mais ou menos como a solução? Fica dentro do balanceador. Aí você fica se comunicando com o modo JK, vê quais são as instâncias que estão ativas. É uma solução bem completa. Ele faz outras coisas além só de ver essa inspirada. Ele remove quando? Quando o cara tenta acessar, que é o seguinte, a gente também, para resolver esse problema específico, a gente teve que usar stick session true. Então a gente amarra sempre o cara naquela instância, então nunca tem esse problema do PUC ficar sujo com outra instância. Só que quando você usa stick session igual a true, o que acontece? Se aquela instância cair, o cara nunca vai ser redirecionado para outra. Então o stick session ele faz isso, ele mantém você para sempre naquela máquina, naquela instância. Aí o que o 503 Analyzer faz é, ele vê que a instância caiu, certo? Aí ele diz, essa instância caiu, clica aqui para acessar outra instância. O cara quando clica, aí vai lá, limpa o cookie, o navegador do usuário, e aí você é jogado para outra instância. A gente tem uma lista desses problemas conhecidos pública, tá? Não, publicamente não tem. É possível vocês disponibilizarem isso? Sobre vocês têm solução de contorno para a maioria deles, né? Então, por exemplo, a gente vai mandar lá o cigarro. Tem problema de concessão sem acontece no futuro. Então, seria uma solução de abordagem para a gente fazer uma decisão. Não colocar, para você utilizar o lançamento de carga de vários servidores, ou usar outra solução, você falou do... Não, mas essa solução é para quem usa o balanceamento de carga. Ela não... Quando você usa o balanceador, acontece esse problema da sessão de espiral. Entendi. Porque algum desses problemas, a gente pode tomar uma decisão antes deles ocorrerem. Se publicarem essa lista, a gente consegue tomar essa decisão. Ou até mesmo gerar uma solução e submeter para vocês. Vou conversar com a Clarice sobre isso. Ela é a melhor pessoa para pensar nisso e propor uma solução. Como é que vai ser? Mas eu acho que o seu pensamento está correto mesmo. A gente tem que estar liberando essas informações melhores. Beleza, pessoal? A gente está vendo já a questão dos outros, né? Para pegar vocês, então vamos aguardar aí eles chegarem. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, se aparecer esse tempo, a gente está aqui ainda.
Sim, amanhã 8h30, né? Mudou o horário, né? Vou começar um pouco mais cedo amanhã 8h30. Ok? Uma questão lá do DTO que você teve recentemente, né? Sim. Hoje, vamos dizer, tem um CIPAC, CIGH e CIGA. Lá dentro eu tenho uma pasta de dependências, onde eu tenho DTO, ARC e comum. Isso. Quando eu faço deploy do CIGH, por exemplo, ele usa os JARs que estão dentro de dependência não é o que está lá dentro da pasta do JBoss, não. É o que está dentro. Na verdade, tu não precisa de DTO fora não, tem que ficar dentro do EAR mesmo, de cada sistema. Então ele compila o que está lá dentro de dependências e joga para o servidor, dentro do EAR. Compila não, ele só faz joga junto com o EAR. isso, porque ele já vem compilado, né? Já tá. Então, porque recentemente a gente fez uma alteração na dados comuns, aí a gente, para atualizar o JAR, né, lá do CIGH, o que a gente fez? A gente executou a compilação dentro de dados comuns, né? Só não fez jogar para o servidor, parou ali na hora de dar poste, pegou o JAR e jogou lá na parte de dependências, nomeando para a versão lá que estava correndo. E simplesmente correu um monte de erro e não conseguiu subir. Aí a gente foi uma alteração muito simples assim, sabe? Mas era que tipo de erro? Você lembra? A gente foi atrás porque a gente voltou, depois não, vamos ver depois. O procedimento é esse mesmo. Se tu quiser mudar a arquitetura ou serviços integrados ou unidade comum, tu tem que alterar no código, né, e gerar um novo JAR para o sistema específico. Agora tem que usar o ent, né? Não pode usar aquele export to JAR do IPX. Gerou o ent e na hora que ele pede a senha para fazer a configuração, aí deu erro? deu erro. Tem que ver os erros, qual foi. Mas o procedimento está correto, é isso mesmo. Sou do Instituto Federal do Pará, lá a gente compila toda a arquitetura. A gente teve que fazer mudança tanto na arquitetura, sistemas comuns, pequenas adaptações. Aí o que a gente teve que fazer? A gente roda o ente da arquitetura, por exemplo, e ele vai apontar para um diretório lá qualquer. Aí a gente modificou o build dos outros projetos para, em vez de pegar o dependências barra aquele JAR, pega lá no nosso diretório de compilação. Isso, exatamente. Então a gente teve que comentar todos os arquitetura, DTO, sistemas comuns. A gente teve que comentar tudo e apontar para o outro. O que você pode fazer também é no build.properties lá da arquitetura, se tu quiser mudar a arquitetura. Lá no diretório de deploy, tu aponta para a dependência do projeto que tu vai jogar a arquitetura nova. Quando tu gerar o ent, quando tu rodar o ent para gerar o JAR, ele já vai jogar na dependência, né, e vai substituir o que tem lá dentro. E é o que ele faz, né? A única forma de eu saber, por exemplo, eu tenho um projeto lá de dados comuns, né? A única forma de eu saber, como é que eu faço para eu saber que versão exatamente é aquela? Vou explicar assim, eu sei que se eu for lá numa tag específica e baixar, eu vou ter aquela versão. Mas a gente lá não... Tem um arquivo chamado versão underline e o nome do sistema em cada sistema. CIPAC, por exemplo. Não, esse não funciona para você? No entidades comuns tem não. Não, entidades comuns não tem. Tem os sistemas maiores. O entidades comuns da gente, qual versão estava? Então a suspeita que seja uma determinada versão. Sim, entendi. Mas aí tu não tem a ficou. Depois desse ficou, será que está na versão exata aqui? Aí não tem como, né? Sabe? Não, entidades comuns não tem esse arquivo que eu estou falando, só os sistemas maiores. A gente tem que estar fazendo com você, assim, a gente fica operando o nosso próprio dados comum. Uma coisa que a gente faz lá, por exemplo, a gente faz um merge a cada 6 meses, mais ou menos, 6 ou 8 meses, para não ter que ficar cada 2 meses fazer merge e aparece um problema novo. Aí, o que a gente faz? A gente marca lá, em agosto a gente vai fazer merge. A gente pega uma da wiki lá, e normalmente tem lá, versão do dia
1º de agosto. Aí tem SIGA versão tal, CIPAC versão tal, CIGH versão tal, entidade comum versão tal. A gente faz merge de toda aquela linha. Aquela linha daquela data inteira. A gente não pega assim, vou fazer merge só do SIGA, porque às vezes tu faz o merge do SIGA, aí precisa algo da arquitetura. Aí tu faz merge da arquitetura, aí impacta no CIPAC. Então a gente pega uma data lá do wiki, pega todas aquelas versões e faz merge de tudo ao mesmo tempo. É uma boa prática isso que ele está fazendo. Um conselho que eu dou para quem faz alteração de código é ir anotando, né, as alterações que vocês estão fazendo. Por exemplo, a gente está sendo o braço de execução do FNDE, inclusive eu que estou fazendo as coisas para ele. Toda alteração que eles pedem, eu coloco lá @FNDE para que no MES, né, quando for atualizar a versão, eu uso o MELD, não uso aquele MES do SVN, do Eclipse. Eu uso um aplicativo do Linux chamado MELD para faz o diff de arquivo, né? E ele já te dá a opção de puxar as alterações. Então com isso facilita muito o MES. E outra coisa também importante é que tu não deve considerar a tua versão como a oficial. Tu considera a versão oficial da UFRN e vai aplicando tuas alterações no código da UFRN, né? Assim facilita o teu processo de merge. E se tu fizer o contrário, a UFRN lança mais coisas do que você faz alteração, né? Então não vai dificultar mais. Se tu considerar o código da UFRN como oficial e só aplicar tuas alterações, é mais fácil, digamos assim. Quem falou aí, lembrou outra coisa. Eu hoje posso atualizar só um sistema e não os outros. Acarretaria problema de execução. Pode porque as dependências estão no diretório de dependência de cada sistema, e tu não vai mexer nesses arquivos, né? Eu falo assim, nesses projetos. Tem um ponto comum, né? Vai que altera um ponto comum, impacte o cigarro. Tipo assim, A nível de banco, você fala? Sim, porque tem uns scripts no banco, né? E alguns alteram os sistemas comuns, que é referente aos 3 sistemas. Aí o que a gente tem é atualizar o CIPAC para a versão mais nova, os outros ficarem muito antigos e lá no comum alterar alguma coisa que não é para dar problema não, porque a atualização de banco, no máximo ele vai criar tabelas a mais, ele não vai deletar as tabelas, então não é para dar problema não. Mas também pode ocorrer assim, por exemplo, digamos que a minha versão do SIGA, ela usa uma entidade comum, né, das comuns lá, o comum.já, diferente da que o CIPAC, que a gente acabou de atualizar. Isso vai acontecer quase sempre. Pronto, aí nessa versão lá da entidade comum, quando a determinada entidade do banco foi criada colunas a mais, por exemplo. Então o CIPAC está ok, né? Essa entidade que está usando lá a biblioteca comum.já está ok com o banco, e essa aqui do cigarro. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Estou entendendo, mas eu não vejo isso acontecer em atualização. O que aconteceria se tu colocasse uma versão anterior àquela que está lá, né? Porque veja bem, se tu está no CIPAC 2, por exemplo, e no SIGA 3, alguma coisa, se tu for atualizar o CIPAC, digamos que ocorra a criação de entidades. Então as tabelas associadas a essas entidades vão estar lá no script, né? Então tu vai criar a tabela a mais, não vai deletar, entendeu? Então não é para dar problema no entidade comuns do CIGA, porque tu não deletou a entidade, né? Tu criou. Entendeu? A gente já passou por um problema desse gênero, mas não foi nada muito grave. O que acontece? A gente atualizou tudo ao mesmo tempo. Aí no CIPAC foi criada colunas específicas em tabelas que são usadas nos 2 sistemas. Só que foi a nível de coluna e não a nível de tabelas. Então, por exemplo, foi criada uma tabela, uma coluna que ela tem um not null e não estava mapeada no SIGRH. Mas foi o único problema assim, a nível de coluna. Agora a nível de tabela não vai encontrar mais. E lá a gente
Mas isso aí já é um problema já de banco, né? Não é problema de codificação em Java. O que pode acontecer nesse caso é a atualização do CIPAC ter setado a coluna para not null, e lá na aplicação do CIGA que usa essa entidade está o campo não obrigatório lá. Quando o cara foi cadastrar não colocou nada lá, então no insert ele dá um erro. Aí a solução foi só aplicar o valor padrão e corrigir o mapeamento para colocar o Maxinu, aí solucionou. Eu perguntei porque hoje a gente tem uma necessidade de atualizar o CIPAC, mas a gente não consegue convencer os sistemas a atualizar o CIGA. Se você falar em atualização, ele explode. Cara, só vai conseguir fazer isso, tu pega um cara e fala, atualiza tudo. Tem que ser feito ao mesmo tempo. Se fizer o CIGA lá, o pessoal vai... A gente nas últimas vezes que atualizou, a gente fez exatamente o que você atualizou todas. Só que a gente está querendo agora meio que desmembrar, né? Dizer assim, estamos começando a atualizar muito o CIPAC, né? E ao mesmo tempo o CIGA tem muitas alterações que a gente sabe que quando vai fazer mesh sempre dá problema, né? Aí assim, a gente queria dizer, não, então continue com o CIGA aí, vamos atualizar o CIPAC, entendeu? Porque tem funcionalidades novas que foram disponibilizadas em novas versões do CIPAC, por exemplo. Entre o CIGA e o CIPAC tu não deve ter grande problema. Agora, se quiser atualizar o CIPAC e não atualizar o CIGA, tu vai encontrar problema. E aí também é outro caso. Na verdade, a gente queria só o CIPAC no momento. O FNDE não trabalha no CIGA e eu atualizei a versão deles do CIGRH agora em março, e o CIPAC eu atualizei em novembro do ano passado e tudo ok, não teve problema não. Porque uma hora vai ficar muito distante, né? Se ficar muito distante pode ser que dê problema, mas eu acho que o problema que dá de banco é o que ele teve, né? Alguma coisa específica, não é para dar grandes problemas não. A gente da UFPB usa CIPAC e CIGRH em versões quase atuais, né? E o CIGA de praticamente 2013. Assim, não enfrentou maiores problemas não. No máximo algum ajuste de coluna, alguma coisa mais básica. Mas CIPAC e CIGRH eles caminham juntos. Esse modelo de só CIPAC eu não sei, não posso te dar nenhum feedback não. Coisa difícil. Agora era bom tentar atualizar o CIGA também, porque o CIGA é mais complicado, né, de atualizar. E quanto mais tempo você leva para mexer nele, mais complicado fica. Então, eu acho que é o único investimento que você deveria fazer questão de sempre estar atualizando ele. Mas é assim, eu sou um defensor de atualização lá, sabe? Eu sempre brigo por atualizar. Mas o pessoal lá de CIGA pavor em atualizar o CIGA, porque sempre que a gente atualiza, pode esperar os próximos 6 meses de problema para resolver. O último agora foi a gente atualizou a versão, aí foi indo usando, quando fechou o semestre, a gente lá com 6 passando, aí o professor ligando do outro lado, foi uma nova forma de aprovação da FRN que foi junto com a atualização e ninguém sabia. Aí começou esse problema. Foi de qual instituição? Na UFES. Da UFES, né? Eu fui na UFES em 2010. 2010, eu acho. Porque eu fui lá para implantar o CIGA de novo. Porque ficaram tanto tempo sem implantar que ficou praticamente inviável fazer qualquer tipo de merge. Aí eu tive que ir lá só para poder ajudar nisso. E jogou fora o que tinha, botou o novo e tentou fazer o juízo. Acho que tem que atualizar. Eu não sei se, caso você pode ajudar alguém nosso, pode fazer a atualização do CIGA para 2013. Aí a gente desistiu de fazer o merge, a gente baixou o código mais atual da FNN, remontou uma força de trabalho e foi resgatando todas as nossas comidas de cigarro e inserindo no código. Na última atualização que a gente fez isso. A gente pegou o código dele e saiu. A gente fez toda a revisão de mas a gente fez por outro motivo, né? Deu para dividir e agora está na fase de teste para colocar no ar. Acho que foi a forma mais prática. Se você for fazer teste, de 2013 para cá, com tanta mudança que a gente fez. Pode ficar muito diferente. Eu acho que na arquitetura tem uma funcionalidade de join point,
que seria para vocês, né, a especialidade de cada sistema, né, de cada instituição, seria implementar através de join points. Eu não sei, o pessoal usa Shell, difícil, né? Mas o melhor caminho eu acho que seria usar esses join points, porque aí ficaria mais fácil, né, de atualização. Se alguém tiver alguma dúvida de sistema, de repente pode perguntar também, que se a gente souber, a gente responde. Eu já fui na lista do cigarro durante alguns anos, algumas coisas eu ainda lembro aqui de cabeça. Você falou sobre os analisando o cigarro, verificou a necessidade. Quando a gente fazer o sorteio, a gente tem fluxos alternativos a depender da resposta que todo mundo fez. Você de engenharia teria outras perguntas, você da área de humana, outras perguntas. Por onde eu começaria essa mudança? Assim, olhando para a gente tiver um mínimo de impacto no ensino médio. Só não entendi bem o início da sua pergunta. Deixa eu provar o microfone. Sim, vocês têm um módulo chamado NEE. Neles vocês podem fazer questionários, surveys. Só que você só tem um fluxo direto. Você tem uma pergunta, responde a primeira, a segunda e a terceira. Nós queremos fazer fluxo funcional. A depender da resposta, a gente tem perguntas diferentes. Isso é a necessidade que a gente vê na UFO. Olhando por esse lado, como a gente poderia fazer essas mudanças para que a gente não tivesse tanto impacto no médio? Eu particularmente eu nunca usei o join point. Eu sei que ele existe porque assim que começou as cooperações, o nosso arquiteto ele desenvolveu isso junto com o Gleison, que era o nosso diretor na época. Eu sei que existe, mas como funciona, como não era de cooperação na época, não sei exatamente como ele funciona, mas pelo que eu me lembro mais ou menos de cabeça, mais ou menos como uma espécie de factory. Ele chega no ponto, aí você me diz qual é a implementação desse código aqui, aí você passa um parâmetro, aí ele te retorna uma classe e aí ele instancia a classe que está a implementação do seu fluxo. É mais ou menos isso. Uma espécie de factory, né? Um padrão factory, baseado em parâmetro. De acordo com o parâmetro, ele te retorna uma classe que você implementa com toda a sua lógica de negócio dentro dela. Que aí a sua lógica de negócio está nessa classe, não está dentro da classe do cigarro, por exemplo. Não, a apresentação não, teria que criar nova. É mais código mesmo, código Java.